Minha querida, sente-se, por favor, sente-se. Que bom te receber aqui na minha casinha. Aceita um café fresquinho? Ou, quem sabe, um chá de erva cidreira que acalma a alma? Você escolhe. Enquanto isso, me conta de onde você está me assistindo. Ah, como eu adoro saber até onde minhas palavras vão alcançar. É tão bom saber que alguém, em algum lugar, está me ouvindo. Eu sou a Mabel Vieira. Tenho 82 anos, bem vividos, diga-se de passagem. Moro aqui em Cordeiros, essa cidadezinha do interior de Minas Gerais, desde que nasci. Conheço cada rua, cada morador, cada história. Cordeiros, uma cidade onde o tempo parece passar mais devagar, sabe? Onde a gente ainda encontra galinhas ciscando na rua e vizinhos conversando na porta de casa. Minha vida, minha querida, foi como a de tantas outras mulheres da minha geração. Casei cedo, tive filhos, cuidei da casa, do marido. Uma vida simples, mas cheia de amor e de desafios. E de segredos, confesso. Segredos que a gente guarda no fundo do coração, que corroem por dentro, mas que a gente não consegue ou não quer revelar. E é sobre um desses segredos que eu quero te contar. Um segredo que me acompanha desde a minha infância, que moldou a mulher que eu sou hoje e que, de certa forma, influenciou a vida de toda a minha família. Mas para entender essa história, preciso te levar de volta no tempo. Bem de volta, para uma Mabel bem mais jovem, uma menina de apenas 10 anos, correndo descalça pelas ruas de terra de Cordeiros, com o sol queimando a pele e o vento bagunçando os cabelos. Era um domingo, 12 de outubro de 1952. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Lembro como se fosse hoje. O céu estava de um azul tão intenso que doía os olhos. O ar cheirava a terra molhada, porque tinha chovido na noite anterior. E o som dos sinos da igreja ecoava por toda a cidade, anunciando a missa festiva. Naquele dia, minha família se preparava para um almoço especial. Meu pai, Antônio, era um homem trabalhador, dono de uma pequena mercearia na praça principal. Minha mãe, Maria, era a personificação da doçura e da paciência, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto para todos. Eu era a filha mais velha. Tinha 2 irmãos mais novos, o João, com 8 anos, e a Sofia, com 5. Éramos uma família simples, mas unida e feliz. Naquela manhã, minha mãe me pediu para ir até o quintal buscar alguns limões para fazer uma limonada. O quintal era grande, cheio de árvores frutíferas, galinhas ciscando e flores coloridas. Eu adorava aquele lugar. Me sentia livre e segura ali. Lembro que eu vestia um vestido de chita florido, com babados na barra e sandálias de couro. Meus cabelos estavam presos em 2 tranças e um laço de fita vermelha enfeitava minha cabeça. O sol batia forte no meu rosto e eu sentia o cheiro doce das flores de laranjeira. Enquanto colhia os limões, ouvi um barulho estranho vindo do galinheiro, que ficava no fundo do quintal. Um cacarejo desesperado, seguido de um silêncio sinistro. Fiquei curiosa e fui ver o que estava acontecendo. Quando cheguei perto do galinheiro, vi uma cena que me paralisou. A porta estava entreaberta e dentro, no meio das galinhas em pânico, estava o cachorro do vizinho, o Rex, um pastor alemão enorme e agressivo. Ele tinha uma galinha presa entre os dentes e sacudia a cabeça de um lado para o outro, com os olhos fixos na presa. As penas da galinha voavam para todos os lados e o sangue espirrava no chão.
O som dos ossos quebrando era ensurdecedor. Eu fiquei petrificada, sem conseguir me mover ou gritar. Nunca tinha visto nada parecido antes. Aquela violência, aquele sangue, aquilo me apavorou. O Rex terminou de matar a galinha e então me viu. Ele me encarou por alguns segundos, com os olhos vermelhos e a boca ensanguentada. Senti um medo tão grande que minhas pernas tremeram. Achei que ele ia me atacar também. Mas, para minha sorte, o dono do cachorro, o seu José, apareceu correndo no quintal. Ele gritou com o Rex, que largou a galinha e correu para o seu lado, com o rabo entre as pernas. Seu José me pediu desculpas e prometeu que ia me dar outra galinha para substituir a que o Rex tinha matado. Eu não respondi nada. Estava em choque, tremendo da cabeça aos pés. Peguei os limões que tinha colhido e voltei correndo para dentro de casa, sem dizer uma palavra. Minha mãe me perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava tão pálida. Eu apenas disse que tinha me assustado com uma galinha. Não consegui contar a verdade. A cena do galinheiro me assombrava, me dava ânsia de vômito. Naquele dia, o almoço festivo perdeu a graça. Não consegui comer quase nada. Fiquei o tempo todo pensando na galinha morta, no sangue, no olhar do Rex. Aquela imagem não saía da minha cabeça. Naquela noite, tive pesadelos horríveis. Sonhei com o Rex me perseguindo, com a galinha ensanguentada me atacando. Acordei aos gritos, suando frio. Minha mãe me consolou, mas eu não contei o que tinha acontecido. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Perdi a inocência, a alegria. Comecei a ver o mundo de uma forma diferente, mais sombria, mais cruel. A violência que presenciei naquele dia me marcou para sempre, e sem saber, me preparou para as provações que ainda estavam por vir. E acredite, minha querida, elas viriam, e com força. Mas essa é outra história. Uma história que envolve segredos, ressentimentos e uma relação familiar que se desfez ao longo dos anos. Uma história que tem como personagem principal a minha nora, a Bruna. Mas antes de te contar sobre a Bruna, preciso te explicar como tudo começou. Preciso te contar sobre a minha família, sobre o meu filho, o Marcos, e sobre o meu erro. Um erro que me assombra até hoje e que pode ter arruinado a vida de todos nós. Mas antes de continuar, me diga, minha querida, gostou do café? Quer mais um pouco? E não se esqueça de me contar de onde você está me vendo, viu? Eu adoro saber. Agora, respire fundo, porque a história está apenas começando. E acredite, ela vai te surpreender. Ah, obrigada por perguntar, querida. Mais um pouquinho de café sempre cai bem. E que bom saber que você está me assistindo lá de Santa Catarina. Que longe. Fico feliz em saber que a minha história cruzou tantas fronteiras. Então, onde eu estava? Ah, sim, no dia em que o Rex matou a galinha. Um dia que, sem que eu soubesse, mudaria o rumo da minha vida. Os dias que se seguiram foram estranhos. Eu me sentia como se estivesse vivendo em um mundo paralelo. Tudo ao meu redor parecia normal, mas eu não conseguia me conectar com nada. Minha família, a escola, os vizinhos, todos continuavam a fazer as mesmas coisas, a dizer as mesmas palavras. Mas para mim, tudo tinha perdido o brilho, a cor. Eu me tornei mais quieta, mais introspectiva. Já não corria pelas ruas com meus irmãos, nem brincava de boneca com as meninas da vizinhança. Preferia ficar sozinha, no meu quarto, olhando pela janela, observando o mundo lá fora, mas sem participar dele. Na escola,
As letras dançavam no papel. As palavras da professora entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Não conseguia me concentrar em nada. A imagem da galinha morta, o sangue, os olhos do Rex, tudo voltava à minha mente a todo instante. À noite, os pesadelos persistiam. Todas as noites, o Rex me perseguia em meus sonhos, me mordia, me arranhava. Acordava aos gritos, banhada em suor. Com o coração acelerado, minha mãe me consolava, me abraçava, mas eu não conseguia contar a ela o que estava acontecendo. Sentia vergonha, medo de que ela não entendesse, medo de que ela me julgasse. Me sentia culpada também, culpada por não ter feito nada para salvar a galinha. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e eu continuava a carregar aquele segredo, aquele fardo pesado dentro de mim. Tentei agir normalmente. Tentava sorrir, conversar, brincar, mas por dentro eu estava quebrada, destruída. Sentia como se uma parte de mim tivesse morrido naquele dia. Comecei a desconfiar das pessoas, a ver maldade em tudo, a acreditar que todos eram capazes de atos de violência. O Rex se tornou um símbolo, um representante da maldade que existia no mundo. Passei a observar as pessoas com mais atenção, a analisar seus gestos, suas palavras, seus olhares. Tentava descobrir seus segredos, suas intenções. Me tornei uma detetive amadora, sempre em busca de pistas, de sinais de perigo. Comecei a me afastar dos meus amigos, a evitar encontros sociais. Preferia a solidão, o silêncio. Na solidão, me sentia mais segura, mais protegida. Um dia, enquanto ajudava minha mãe a lavar a roupa no tanque, ouvi uma conversa entre ela e a dona Gertrudes, a nossa vizinha. Elas falavam sobre um caso de estupro que tinha acontecido na cidade vizinha. Uma menina da minha idade tinha sido violentada por um homem desconhecido. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquela notícia me deixou ainda mais apavorada. A partir daquele dia, passei a ter medo de tudo. Medo da rua, medo da noite, medo dos homens, medo de que algo terrível pudesse acontecer comigo também. Comecei a evitar sair de casa sozinha. Sempre pedia para que meu pai ou meus irmãos me acompanhassem. E quando precisava sair, ia com o coração na mão, olhando para todos os lados, procurando por perigos. Minha mãe percebeu que algo estava errado comigo. Ela tentava conversar comigo, me perguntava o que estava acontecendo, mas eu me fechava, me recusava a falar. Não conseguia confiar em ninguém. E então, um dia, aconteceu algo que me deixou ainda mais traumatizada. Estava voltando da escola quando vi um grupo de meninos maltratando um gato na rua. Eles jogavam pedras no animal, puxavam seu rabo, davam chutes. O gato miava desesperadamente, tentando fugir, mas os meninos não o deixavam em paz. Fiquei horrorizada com a cena. Senti uma raiva tão grande que me cegou. Corri em direção aos meninos e comecei a gritar com eles. Pedi para que parassem de machucar o gato. Ameacei chamar a polícia. Os meninos riram de mim. Me chamaram de louca, de boba. Mas eu não desisti. Continuei a gritar, a xingar, até que um dos meninos se irritou e me empurrou com força. Caí no chão, machucando o joelho. Os meninos se assustaram com a minha queda e fugiram correndo. Fiquei ali, caída no chão, chorando de dor e de raiva. O gato se aproximou de mim,
Me lambeu a mão. Senti pena daquele animal indefeso que sofria tanto nas mãos dos humanos. Naquele dia, decidi que nunca mais seria a mesma Mabel de antes. Decidi que nunca mais deixaria que ninguém me machucasse, nem machucasse ninguém. Decidi que lutaria contra a maldade, contra a violência, contra a injustiça. Mas para isso, precisaria ser forte, corajosa. Precisaria aprender a me defender, a me proteger. Precisaria me transformar em uma nova pessoa. E essa é a história da minha transformação. Uma transformação dolorosa, traumática, mas necessária. Uma transformação que me preparou para os desafios que ainda estavam por vir. E acredite, minha querida, eles viriam. E com força. Mas antes de te contar sobre esses desafios, preciso te falar sobre a minha família, sobre meu filho, o Marcos, e sobre a minha nora, a Bruna. Porque é através deles que a minha história se desenrola, que os meus segredos vêm à tona. Mas antes de continuar, me diga, minha querida, quer mais um chá de erva cidreira? Ou prefere um biscoitinho de polvilho? E não se esqueça de me contar como está se sentindo, viu? A sua opinião é muito importante para mim. Agora, respire fundo novamente, porque a história está ficando cada vez mais intensa. E acredite, ela ainda vai te surpreender muito. Ah, que bom que gostou do chá e está se sentindo melhor, minha querida. É isso mesmo. Precisamos estar com a mente tranquila para acompanhar essa história, que não é das mais leves, eu sei. Então, recapitulando, eu estava naquele ponto da minha vida, aos 10 anos, marcada pelo episódio do cachorro e da galinha, e depois, ainda mais perturbada com a notícia do estupro. Uma menina indefesa como eu, passando por um horror daqueles. Me dava arrepio só de imaginar. A partir daí, a palavra de ordem era precaução. Eu me tornei uma sombra de mim mesma, sempre atenta, sempre desconfiada. Mas por dentro, um vulcão começava a borbulhar. A raiva, a revolta, a vontade de fazer alguma coisa. Tudo isso se misturava dentro de mim, criando uma força estranha. Foi nessa época que eu comecei a observar mais o seu José, o dono do Rex. Ele era um homem taciturno, meio esquisito, que vivia isolado. Quase não falava com ninguém e tinha um olhar que me dava calafrios. Eu sentia que ele escondia alguma coisa, que havia algo de errado com ele. Comecei a segui-lo discretamente, quando ele saía de casa. Descobri que ele passava horas sentado na praça, observando as crianças brincando. Aquilo me incomodava profundamente. Me fazia lembrar da notícia do estupro. Me fazia temer o pior. Um dia, enquanto seguia, vi o seu José entrar na mercearia do meu pai. Esperei do lado de fora, ansiosa, com medo do que pudesse acontecer. Quando ele saiu, notei que carregava um embrulho estranho. Curiosa, esperei ele se afastar e entrei na mercearia. Pai, o que o seu José veio comprar? Perguntei com a voz trêmula. Meu pai me olhou com estranheza. Nada demais, Mabel. Uns pregos e um barbante. Por que a curiosidade? Não acreditei. Sabia que ele estava escondendo algo. Insisti, até que ele finalmente cedeu. Tá bem, tá bem. Ele também comprou um pedaço grande de carne. Disse que era para o Rex. Um pedaço grande de carne. Aquilo me soou muito estranho. Por que ele precisaria de tanta carne para um único cachorro? A imagem da galinha morta me veio à mente. Senti um enjoo forte. Uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Naquela noite, não consegui dormir.
Fiquei a noite toda pensando no seu José, na carne, no Rex. Tive um pesadelo horrível. Sonhei que o seu José estava me perseguindo com uma faca, querendo me machucar. No dia seguinte, decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia ficar parada, esperando o pior acontecer. Precisava proteger a mim e a minha família. Precisava dar um basta naquela situação. Comecei a traçar um plano. Sabia que não podia confrontar o seu José diretamente. Ele era um homem forte, violento. Precisava usar a inteligência, a astúcia. Precisava encontrar uma forma de desmascará-lo, de expor sua verdadeira natureza. Passei dias observando a rotina do seu José, anotando cada detalhe. Descobri que ele tinha um galinheiro nos fundos da casa, igual ao meu, e que todas as noites ele deixava a porta aberta para o Rex entrar e sair quando quisesse. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia ousada, arriscada, mas que poderia dar certo. Decidi que usaria o próprio Rex contra o seu José. Comecei a treinar o Rex. Ia até a casa do vizinho todos os dias, com um pedaço de carne escondido no bolso. Chamava o cachorro, oferecia carne, fazia carinho nele. Aos poucos, fui conquistando a confiança do animal. O Rex era um cachorro grande, forte, mas também carente e obediente. Ele precisava de atenção, de carinho, e eu estava disposta a dar isso a ele, com um único objetivo em mente: usá-lo para me vingar do seu José. Meu plano era simples, mas engenhoso. Queria fazer com que o seu José passasse pela mesma humilhação que eu havia passado quando vi o Rex matando a galinha. Queria que ele sentisse o mesmo medo, a mesma impotência. Durante semanas continuei a treinar o Rex, sem que ninguém percebesse. Meus pais, meus irmãos, os vizinhos, ninguém desconfiava de nada. Eu era uma menina normal, ajudando em casa, indo à escola, brincando com os amigos. Mas por dentro, eu era outra pessoa. Uma pessoa fria, calculista, obcecada por vingança. Um dia, enquanto estava no quintal, ouvi uma conversa entre meus pais. Eles falavam sobre o seu José, sobre o comportamento estranho dele. Meu pai dizia que ele era um homem misterioso, que ninguém sabia nada sobre sua vida. Minha mãe concordava, dizendo que ele dava medo. Antônio, eu não gosto desse homem. Acho que ele esconde alguma coisa. Precisamos ficar de olho nele, disse minha mãe com a voz preocupada. Aquilo me deixou ainda mais apreensiva. Sabia que meus pais estavam certos. O seu José era perigoso e precisava ser detido. Decidi que era hora de colocar meu plano em prática. Esperei a noite cair e, quando todos estavam dormindo, saí de casa sorrateiramente. Fui até a casa do seu José, com o coração batendo forte. Cheguei perto do galinheiro. Verifiquei se a porta estava aberta. Como esperado, estava. O Rex estava lá dentro, dormindo tranquilamente. Chamei o cachorro baixinho, com a voz suave. Ele levantou a cabeça, me reconheceu e abanou o rabo. Abri a porta do galinheiro e fiz um sinal para que ele me seguisse. O Rex me seguiu sem hesitar. Fomos até o jardim da casa do seu José, onde ele tinha plantado algumas roseiras. As flores eram lindas, coloridas e exalavam um perfume delicioso. Era ali que a minha vingança começaria. Com cuidado, peguei um pedaço de carne que havia trazido comigo e joguei no meio das roseiras. O Rex correu para pegar a carne, sem desconfiar de nada. Enquanto ele comia, peguei uma lata de tinta vermelha que havia escondido perto da cerca e comecei a pintar o Rex.
Pintei todo o corpo dele, com exceção do rosto. Queria que ele ficasse parecido com um demônio, com um monstro. Quando terminei, o Rex estava completamente vermelho. Parecia ter saído de um filme de terror. Ele me olhou com estranheza, sem entender o que estava acontecendo. Então, fiz um sinal para que ele entrasse na casa do seu José. A porta estava destrancada, como sempre. O Rex hesitou por um momento, mas acabou obedecendo. Esperei do lado de fora, ansiosa, com o coração na boca. Ouvi um barulho de passos, um grito de surpresa e depois silêncio. De repente, a porta se abriu e o seu José saiu correndo, desesperado. Ele estava coberto de tinta vermelha, gritando e xingando. O Rex vinha logo atrás, abanando o rabo e latindo alegremente. O seu José correu pela rua, chamando a atenção de todos os vizinhos. As pessoas saíam de suas casas para ver o que estava acontecendo e começaram a rir. Riam da cara do seu José, riam da sua desgraça. Eu fiquei ali, parada, observando a cena. Senti uma satisfação enorme, uma sensação de alívio. Tinha conseguido me vingar do seu José. Tinha conseguido fazê-lo passar pela mesma humilhação que eu havia passado. Mas no meio daquela confusão, vi algo que me deixou petrificada. No meio da multidão, vi o Marcos, meu filho, ainda pequeno. Ele me encarava com os olhos arregalados, sem entender o que estava acontecendo. Naquele momento, percebi que a minha vingança tinha ido longe demais. Tinha envolvido pessoas inocentes. Tinha machucado quem eu mais amava. E pior, tinha me transformado em uma pessoa que eu não queria ser. E essa, minha querida, é apenas uma pequena parte da história. Há muito mais por vir, acredite. E como eu disse antes, a Bruna ainda tem um papel fundamental em tudo isso. Mas, como o dia já está chegando ao fim e eu estou um pouco cansada, talvez seja melhor deixarmos essa parte para amanhã. O que você acha? Tinha me transformado em uma pessoa que eu não queria ser. Naquele instante, a ficha caiu. A alegria da vingança se dissipou como fumaça, dando lugar a um amargo arrependimento. Marcos, meu filho, ali, no meio daquela confusão, com o olhar confuso e assustado. Aquela imagem me perseguiria para sempre. Corri em direção a ele, abrindo caminho por entre os curiosos. Ele se encolheu quando me viu, como se estivesse com medo de mim. Senti meu coração se partir em 1000 pedaços. Marcos, meu filho, me perdoa. Eu não queria que você visse isso. Eu não queria te assustar. Falei, com a voz embargada. Ele não respondeu. Apenas me encarou, com os olhos cheios de lágrimas. Peguei-o nos braços e o abracei forte. Ele se agarrou a mim, tremendo da cabeça aos pés. Está tudo bem, meu amor. Já passou. A mamãe está aqui, sussurrei, tentando acalmá-lo. Levei Marcos para casa sem dizer uma palavra. Meus pais estavam preocupados sem entender o que tinha acontecido. Contei a eles a verdade. Desde o dia em que o Rex matou a galinha até o momento em que pintei o cachorro de vermelho. Meus pais ficaram chocados com a minha história. Meu pai me repreendeu, dizendo que eu tinha agido de forma irresponsável e perigosa. Minha mãe me abraçou, dizendo que entendia a minha dor, mas que a vingança nunca era a melhor solução. Naquela noite, dormi com Marcos em minha cama. Ele se manteve agarrado a mim a noite toda, como se tivesse medo de me perder. Acordei várias vezes durante a noite, com ele me chamando em sussurros. Nos dias que se seguiram, tentei compensar o meu erro. Dediquei todo o meu tempo a Marcos, brincando com ele, lendo histórias, dando carinho. Queria que ele esquecesse aquela cena horrível,
que ele voltasse a confiar em mim. Com o tempo, Marcos foi se recuperando do trauma. Voltou a sorrir, a brincar, a ser o menino alegre e travesso de sempre. Mas eu nunca me perdoei pelo que tinha feito. A culpa me corroía por dentro, me atormentava a cada instante. O seu José se mudou da cidade pouco tempo depois. Ninguém soube para onde ele foi, nem o que aconteceu com ele. Alguns diziam que ele tinha enlouquecido, outros que ele tinha sido preso. Mas a verdade é que ninguém se importou. Ele era um homem estranho, solitário, que não fazia falta a ninguém. Eu continuei vivendo em Cordeiros, casada, cuidando da minha família. Tive outros filhos, o João e a Sofia, que me trouxeram muita alegria. Mas a sombra do passado sempre me acompanhou. Nunca mais fui a mesma Mabel de antes. Aquele episódio me marcou para sempre. Me ensinou a importância do perdão, da compaixão, do amor. Aprendi que a vingança só traz mais dor e sofrimento. Que a melhor forma de superar um trauma é seguir em frente, com fé e esperança. Mas, apesar de tudo, a desconfiança nunca me abandonou completamente. Continuei observando as pessoas, analisando seus gestos, suas palavras. Nunca me senti completamente segura, completamente à vontade. E foi essa desconfiança que me fez perceber que algo estava errado com a Bruna, a esposa do Marcos. Desde o início, nunca gostei da Bruna. Achava falsa, interesseira, manipuladora. Ela era bonita, charmosa, sabia como agradar as pessoas. Mas eu sentia que havia algo de errado com ela, que ela escondia alguma coisa. A Bruna e o Marcos se conheceram na faculdade, em Belo Horizonte. Ela era de uma família rica, influente, enquanto o Marcos era um rapaz simples trabalhador. No início, achei que ela estava apenas se aproveitando dele, usando-o para subir na vida. Mas o Marcos parecia apaixonado por ela. Fazia tudo o que ela queria. A mimava, a venerava. Não enxergava os seus defeitos, não percebia as suas artimanhas. Eles se casaram pouco tempo depois de se formarem. A Bruna insistiu para que eles morassem em Cordeiros, perto de mim. Eu desconfiei. Achei que ela estava querendo me controlar, me vigiar. A Bruna se tornou a dona da casa, a rainha do lar. Ela fazia tudo do seu jeito, sem me consultar, sem me pedir opinião. Mudou a decoração, contratou empregados, organizou festas. Parecia que ela queria apagar a minha história, me substituir na vida do Marcos. Eu me sentia cada vez mais distante do meu filho. Ele passava o tempo todo com a Bruna. Não me dava atenção, não me visitava. Parecia que ele tinha se esquecido de mim. A Bruna sempre foi muito simpática comigo. Me tratava com educação, me elogiava. Mas eu sentia que era tudo fachada, que ela me odiava, que me invejava. Um dia, enquanto estava na cozinha, ouvi uma conversa entre a Bruna e uma amiga dela. Elas falavam sobre mim, me criticavam, me ridicularizavam. A Bruna dizia que eu era uma velha rabugenta, que vivia no passado, que não a deixava em paz. Aquilo me machucou profundamente. Senti como se tivesse levado uma facada no coração. Percebi que a Bruna era realmente má, que ela me odiava de verdade. Decidi que precisava me defender, que não podia deixar que ela me humilhasse, que me fizesse sofrer. Comecei a observá-la com mais atenção, a investigar a sua vida, a procurar por seus segredos. Passei a revirar suas coisas quando ela não estava em casa. Lia suas cartas, seus e-mails, seus diários. Queria descobrir o que ela escondia, o que ela tramava. Um dia, encontrei um envelope escondido no fundo do seu guarda-roupa. Dentro,
Havia algumas fotos antigas, umas cartas e um recorte de jornal. As fotos eram da Bruna com outro homem, em momentos íntimos. As cartas eram de amor, escritas por esse homem. E o recorte de jornal noticiava um crime. Um assassinato. Li tudo com atenção, tentando entender o que estava acontecendo. Descobri que a Bruna tinha um passado obscuro, que ela tinha se envolvido com um criminoso, que ela tinha sido cúmplice de um assassinato. Naquele momento, entendi tudo. A Bruna não era apenas uma mulher interesseira, manipuladora. Ela era uma criminosa, uma assassina, e eu precisava fazer alguma coisa para impedi-la de machucar a minha família. Mostrei as fotos e as cartas para o Marcos, esperando que ele abrisse os olhos, que ele percebesse a verdade. Mas ele não acreditou em mim. Disse que as fotos eram montagens, que as cartas eram falsas, que eu estava inventando tudo para prejudicar a Bruna. Fiquei desesperada. Percebi que o Marcos estava cego, apaixonado, que não enxergava a realidade e que eu estava sozinha, lutando contra um inimigo poderoso. Mas eu não desisti. Sabia que precisava fazer alguma coisa, que não podia deixar a Bruna impune. Comecei a traçar um plano arriscado, perigoso, mas que poderia dar certo. Comecei a agir de forma estranha, propositalmente. Queria que a Bruna desconfiasse de mim, que ela me vigiasse, que ela revelasse seus verdadeiros planos. Deixava bilhetes misteriosos espalhados pela casa. Falava sozinha em voz alta. Fazia perguntas capciosas. Queria que ela acreditasse que eu estava ficando louca, que eu não representava uma ameaça. E aos poucos, meu plano foi dando certo. A Bruna começou a me observar com mais atenção, a me seguir, a me espionar. Que ela achava que eu estava perdendo a sanidade, que eu estava prestes a explodir. Um dia, enquanto estava no jardim, a dona Gertrudes, a vizinha fofoqueira, me perguntou se estava tudo bem. Ela disse que me achava estranha, que eu estava mais quieta do que o normal. Eu sorri, disfarçando o nervosismo. Está tudo ótimo, Gertrudes. Apenas um pouco cansada. Sabe como é? A idade vai chegando. A dona Gertrudes me olhou com desconfiança. Sei, mas cuidado, viu? A Bruna não é flor que se cheire. Aquela moça tem um olhar esquisito. Aquilo me deu um alento. Pelo menos alguém percebia que a Bruna não era confiável. Mas eu não podia confiar em ninguém, a não ser em mim mesma. Continuei agindo de forma estranha, cada vez mais ousada. Queria que a Bruna se sentisse segura, confiante, que ela acreditasse que eu estava derrotada. E aos poucos, ela foi caindo na minha armadilha. Um dia, enquanto estávamos sozinhas na sala, a Bruna me perguntou diretamente o que estava acontecendo. Ela disse que estava preocupada comigo, que eu parecia distante, confusa. Eu sorri, com um sorriso frio, calculista. Não se preocupe, Bruna. Está tudo bem. Apenas estou me preparando para o fim. Ela me olhou com estranheza, sem entender o que eu queria dizer. Eu me levantei, caminhei até a janela e olhei para o céu. Estava um dia lindo, ensolarado, mas eu sabia que a tempestade estava se aproximando. O fim está próximo, Bruna. E você não vai escapar. Bruna arregalou os olhos. O que você está querendo dizer, Mabel? Que fim? Você está doente? Eu sorri de novo. Um sorriso que não chegava aos olhos. Doente? Todos nós estamos, Bruna. Uns mais, outros menos. Mas o fim chega para todos, não é mesmo? Deixei a sala, deixando Bruna para trás,
com a cara cheia de dúvidas. Sabia que tinha plantado a semente da preocupação. Agora era só esperar ela germinar. Comecei a colocar meu plano em ação devagar, com cuidado. O primeiro passo era mexer com a reputação de Bruna. Todo mundo em Cordeiro sabia que ela se achava, que gostava de mostrar que tinha dinheiro e poder. Ia usar isso contra ela. Comecei a espalhar boatos, coisas pequenas, mas que iam arranhando a imagem dela. Nada de mentiras cabeludas, só verdades contadas de um jeito diferente, que faziam as pessoas pensarem. Encontrava com as amigas dela no mercado e comentava, como quem não quer nada: "Nossa, que vestido bonito, mas deve ter custado uma fortuna, né?" Imagino que o Marcos esteja trabalhando dobrado para bancar esses luxos. Ou então, quando via ela saindo de casa toda arrumada, falava: "Vai para mais uma festa? Que bom que vocês podem aproveitar a vida assim. Eu, na minha idade, só quero um pouco de sossego." Eram coisas pequenas, eu sei, mas em uma cidade pequena como Cordeiros, fofoca corre solta. Logo, as pessoas começaram a comentar entre si sobre os gastos de Bruna, sobre a vida de luxo que ela levava. Alguns até começaram a sentir um pouco de inveja, outros a criticar abertamente. Outra coisa que comecei a fazer foi esquecer coisas na casa dela quando ia visitá-la. Um lenço de seda caríssimo, um brinco de ouro, um broche antigo de família. Coisas que chamavam a atenção e mostravam que eu tinha um certo valor. No dia seguinte, ligava para ela, desesperada: "Bruna, querida, você não sabe o que aconteceu. Perdi meu lenço preferido. Aquele de seda que ganhei da minha avó. Será que deixei aí na sua casa ontem?" Sabia que ela ia ficar furiosa em ter que procurar pelo lenço. Mas o objetivo era outro: mostrar para as empregadas dela que eu também tinha coisas de valor. Talvez até mais do que ela imaginava. Além disso, comecei a frequentar mais a igreja. Sentava perto das amigas de Bruna e comentava sobre como era importante ser humilde e caridoso. Falava sobre como Jesus ensinava a dividir o que temos com os outros. E tudo isso olhando para elas, com um sorriso doce no rosto. Sabia que elas iam levar meus comentários para Bruna. Queria que ela se sentisse culpada, que ela percebesse que as pessoas estavam começando a vê-la de um jeito diferente. Marcos começou a notar que algo estava acontecendo. Um dia me chamou para conversar. "Mãe, o que está acontecendo?" "A Bruna tá estranha. As amigas dela também. Todo mundo anda meio esquisito comigo. Você sabe de alguma coisa?" Eu neguei com a maior cara de santa. "Eu? Não sei de nada, meu filho. Talvez seja coisa da sua cabeça. A Bruna é uma mulher maravilhosa. Suas amigas também são ótimas pessoas. Não fique pensando besteiras." Mas ainda não conseguia entender o que era. Continuei agindo da mesma forma, dia após dia, espalhando boatos, esquecendo objetos de valor, fazendo comentários sobre humildade e caridade. Devagar, mas com firmeza, fui minando a imagem de Bruna, corroendo sua reputação. As pessoas começaram a tratá-la de um jeito diferente. As amigas dela pararam de convidá-la para as festas. Os vizinhos começaram a cochichar quando ela passava na rua. As empregadas começaram a olhá-la com desconfiança. Bruna estava ficando desesperada. Ela não entendia o que estava acontecendo. Não sabia quem estava por trás de tudo aquilo. E isso a deixava ainda mais furiosa. Um dia, ela me confrontou abertamente. "Mabel, eu sei que é você que está fazendo isso. Eu sei que você está me prejudicando.
Por que você está fazendo isso comigo? Eu a olhei nos olhos, com a maior calma do mundo. Eu não sei do que você está falando, Bruna. Eu sempre te tratei com carinho e respeito, mas eu não sentia pena dela. Ela merecia tudo o que estava acontecendo, e ainda tinha muito mais por vir. Comecei a notar que Marcos estava mais distante de Bruna. Ele passava mais tempo no trabalho, evitava conversar com ela, dormia em quartos separados. Sabia que ele estava começando a desconfiar dela, que estava percebendo que ela não era quem ele pensava que era. E era só o começo. A tempestade estava se formando, e em breve iria desabar sobre a cabeça de Bruna. E eu estaria lá, assistindo a tudo, com um sorriso discreto no rosto. Na semana seguinte, preparei o golpe final. Era a festa de aniversário da Bruna, um evento grande, com toda a gente importante da cidade. Sabia que era a oportunidade perfeita. Passei os dias anteriores visitando as amigas mais próximas da Bruna. Comentei não quer nada, que tinha encontrado umas fotos antigas no sótão. Nossa, como a gente muda, né? Tantas lembranças em cada coisa lá. Até uns recortes de jornal antigos. Coisas de família, sabe? Deixava a conversa no ar sem dar mais detalhes. No dia da festa, me arrumei como nunca. Um vestido bonito, joias discretas, mas que chamavam a atenção. Queria mostrar que, mesmo com a idade, eu ainda tinha meu valor. Cheguei na festa e cumprimentei a todos com um sorriso. Bruna me recebeu com um beijo no rosto, mas notei que ela estava tensa. Sabia que ela estava desconfiada. A festa estava animada, com música, comida boa e muita gente conversando. Esperei o momento certo, e quando vi que todos estavam reunidos, perto do bolo, pedi a palavra. Gostaria de fazer um brinde a Bruna. Comecei, com a voz firme. Uma mulher que chegou em nossa cidade e conquistou a todos com seu charme e beleza. Bruna sorriu, aliviada. Achava que eu ia fazer um elogio. Mal sabia ela o que estava por vir. Mas, Bruna, continuei, você sabe que eu sou uma mulher curiosa, que gosta de saber sobre o passado das pessoas. E revirando as minhas coisas antigas, encontrei uma história. Uma história que me lembrou muito a sua. Bruna ficou pálida. Marcos me olhou confuso. Os convidados começaram a cochichar. Encontrei um recorte de jornal, falei, levantando uma cópia que tinha feito, sobre um crime que aconteceu há muitos anos, em uma cidade distante. Um crime passional, envolvendo uma moça bonita e um homem perigoso. Apontei para a cópia da foto do jornal que estava segurando. E o mais interessante é que a moça da foto se parece muito com você, Bruna. Muito mesmo. Fiz uma pausa para que todos pudessem ver a foto. O silêncio era absoluto. Claro, pode ser apenas uma coincidência, continuei. Mas o artigo conta que a moça era muito apaixonada pelo criminoso e que fez de tudo para protegê-lo, inclusive ajudá-lo a se livrar de provas. A voz de Bruna falhou. Mabel, pare com isso! Você está inventando coisas! Ignorei-a e continuei. O jornal dizia que a moça desapareceu depois do crime. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela. Alguns diziam que ela tinha fugido com o criminoso. Outros que ela tinha sido morta por ele. Olhei diretamente para Bruna, com um olhar frio e penetrante. Mas eu tenho uma teoria diferente, Bruna. Eu acho que a moça mudou de nome, mudou de cidade e começou uma nova vida. Uma vida de luxo e riqueza, como você. Bruna começou a chorar. Marcos a abraçou, sem entender o que estava acontecendo. Os convidados estavam chocados, boquiabertos. Não precisa chorar, Bruna, falei, com um tom de voz suave. Afinal, todos nós temos um passado. Alguns mais obscuros que outros. Mas o importante
é que você conseguiu se redimir, não é mesmo? Casou com um homem bom, construiu uma família, se tornou uma pessoa importante na cidade. Fiz uma nova pausa, observando a reação de todos. Mas sabe, Bruna, eu sempre tive uma dúvida. Será que você realmente se redimiu? Será que você realmente esqueceu o seu passado? Ou será que você ainda é a mesma moça apaixonada pelo criminoso? Disposta a fazer de tudo para protegê-lo? Peguei um envelope que estava escondido no meu bolso e entreguei para Marcos. Dentro desse envelope, meu filho, tem as provas que eu encontrei. Fotos, cartas, documentos. Tudo o que você precisa para saber a verdade sobre a mulher com quem você se casou. Marcos pegou o envelope, com as mãos tremendo. Olhou para Bruna com um olhar de decepção e raiva. Eu acho que é melhor você ler isso sozinho, Marcos, falei. E depois, tomar a sua decisão. Mas lembre-se, a verdade sempre vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Dei um beijo no rosto de Marcos e me virei para sair da festa. Antes de ir, olhei para Bruna, que estava caída no chão, chorando histericamente. Parabéns pelo seu aniversário, Bruna. Falei com um sorriso irônico. Espero que você tenha muitos anos de vida, mas lembre-se, o passado sempre volta para assombrar quem não se arrepende de seus erros. Saí da festa, deixando todos para trás. Caminhei pelas ruas de Cordeiros, sentindo o peso da vingança em meus ombros. Não estava feliz nem triste, apenas aliviada. Tinha feito o que tinha que ser feito. Tinha exposto a verdade. Cheguei em casa, tomei um banho quente e me deitei na cama. Estava exausta, física e mentalmente. Fechei os olhos e tentei dormir, mas a imagem de Bruna caída no chão não saía da minha cabeça. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez eu tivesse sido cruel demais. Mas no fundo, sabia que tinha feito a coisa certa. Bruna merecia pagar pelo que tinha feito. E eu tinha sido a responsável por fazê-la pagar. O telefone tocou. Era Marcos. Atendi com o coração acelerado. Mãe, ele disse, com a voz embargada, é tudo verdade. E então, o silêncio. Ele disse só isso. Mãe, é tudo verdade, admiciona. E ficou quieto. Eu esperei, mas ele não falava mais nada. Só dava para ouvir ele respirando fundo, como se estivesse chorando baixinho. Marcos, meu filho, calma. Eu sei que é difícil, mas precisa ser forte agora. O que você vai fazer? Eu perguntei, mas ele não respondeu. Marcos, fala comigo. Você leu os documentos? Viu as fotos? Entendeu quem é essa mulher? Insisti, mas ele continuava em silêncio. Mãe, eu não sei o que fazer. Eu amo a Bruna. Eu pensei que conhecia ela. Mas como ela pôde me enganar assim? Ele finalmente falou, mas a voz dele estava tão baixa que quase não dava para ouvir. Eu sei que dói, meu filho, mas você precisa pensar em você agora. Ela te enganou, te usou. Ela é perigosa. Você precisa se afastar dela antes que seja tarde demais. Eu falei, tentando acalmar ele. Eu sei, mãe, eu sei, mas é tão difícil. Eu não consigo acreditar que ela fez tudo isso. Eu não consigo acreditar que a mulher que eu amo é uma assassina. Ele falou, e eu senti a dor dele como se fosse minha. Eu sei, meu filho, mas precisa ser forte. Por você, pelos seus filhos. Pensa neles. Eles precisam de você. Eu falei, e ele ficou em silêncio de novo. Eu vou pensar, mãe. Eu preciso de um tempo para pensar. Obrigado por me contar a verdade. Eu te ligo depois. E falou e desligou o telefone. Eu fiquei ali sentada na cama, olhando para o teto.
Tinha feito o que tinha que ser feito, mas não me sentia feliz. Sabia que a vida do meu filho tinha virado de cabeça para baixo e eu não podia fazer nada para mudar isso. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentou sobre o que tinha acontecido na festa. Alguns falavam que eu era uma louca, que tinha inventado tudo para prejudicar a Bruna. Outros diziam que sempre desconfiaram dela, que ela tinha um jeito estranho. Algumas mulheres vieram falar comigo. Elas sabiam que eu estava falando a verdade. Elas também tinham medo dos homens. Mas elas não podiam fazer nada. Se falassem, ninguém acreditaria. Elas seriam chamadas de loucas, de invejosas, de histéricas. Era melhor ficar quieta. Era mais seguro. Marcos se separou da Bruna. Ela foi embora da cidade, sem dizer para onde ia. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Alguns dizem que ela voltou para o criminoso, outros que ela foi para outro lugar, começar uma nova vida. Os homens da cidade, aqueles que eram amigos da família da Bruna, defenderam ela. Disseram que eu estava inventando tudo, que era coisa de velha. Falaram que ela era uma boa mulher que tinha sido vítima de uma senhora rancorosa. O pai da Bruna, que era um homem rico e poderoso, usou o dinheiro dele para abafar o caso. Pagou para que ninguém falasse sobre o assunto. Ameaçou quem ousasse abrir a boca. No fim, tudo ficou como antes. A vida seguiu em frente. Marcos ficou triste, deprimido. Tentou se reerguer, mas nunca mais foi o mesmo. Cuidou dos filhos, trabalhou, mas a alegria tinha ido embora. Ele nunca me culpou pelo que aconteceu, mas eu sabia que ele não me perdoava. Eu continuei vivendo em Cordeiros. As pessoas me olhavam torto, cochichavam quando eu passava. Alguns me evitavam, outros me insultavam. Mas eu não me importava. Tinha feito o que tinha que ser feito. Aprendi a viver com a dor, com a culpa, com a solidão. Aprendi que a justiça não existe, que o mundo é cruel e impune. Aprendi que, às vezes, a única coisa que podemos fazer é seguir em frente, mesmo sem esperança. O tempo passou. Meus netos cresceram, se casaram, tiveram filhos. Eu envelheci, fiquei doente. Me tornei uma sombra do que fui um dia. Mas nunca me arrependi do que fiz. Sei que não mudei o mundo. Sei que a violência continua, que os homens continuam impunes, que as mulheres continuam sofrendo. Mas pelo menos eu tentei fazer alguma coisa. Pelo menos eu não fiquei em silêncio. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa. A casa precisava de reparos. A casa precisava de reparos. O telhado tinha goteiras. A pintura descascava. O portão enferrujado rangia com o vento. Mas não tinha dinheiro para consertar. Marcos ajudava com o que podia, mas ele tinha os filhos para criar. As visitas rarearam. As amigas de antes sumiram, com medo de serem vistas comigo. Os parentes evitavam os encontros, inventando desculpas esfarrapadas. Aos poucos fui me isolando. Na missa de domingo, sentava no último banco, sozinha. Ninguém me cumprimentava. Ninguém me dirigia a palavra. O padre fazia o sermão de sempre, falando de perdão e de amor ao próximo, mas eu não sentia nada. As noites eram longas e silenciosas. Deitava na cama. Tudo foi se tornando confuso, nebuloso, mas a dor permanecia. Uma dor surda, constante, que me acompanhava como uma sombra. Marcos casou de novo. Uma mulher mais jovem, bonita, que parecia feliz ao lado dele. Fui ao casamento, sorri para os noivos, abracei os meus netos. Mas por dentro, sentia um vazio imenso. Os anos se passaram. Cordeiros mudou, cresceu, se modernizou.
As ruas de terra foram asfaltadas, os carros substituíram as carroças, a televisão invadiu as casas. Mas a minha vida continuava a mesma. Um dia encontrei Dona Gertrudes na rua. Ela estava velha, enrugada. Quase não a reconheci. Perguntei como estava. Ela respondeu com um sorriso amargo. A vida é assim mesmo, Mabel. A gente nasce, cresce, envelhece e morre. E no fim, ninguém se lembra de nada. Concordei com ela. Ninguém se lembra de nada. Nem do Rex, nem do seu José, nem da Bruna. Tudo se perde no tempo, como lágrimas na chuva. Deixei de ir à igreja. Deixei de sair de casa. Passei a viver trancada entre quatro paredes, cuidando das plantas, lendo livros antigos, vendo a vida passar pela janela. Às vezes, Marcos me visitava. Trazia os netos, contava as novidades, perguntava como eu estava. Mas eu sabia que ele não me entendia. Ele não sabia o que eu tinha passado, o que eu tinha sentido. Um dia, ele me perguntou por que eu tinha feito tudo aquilo com a Bruna. Eu olhei para ele com os olhos cansados e respondi: porque era preciso, meu filho. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Ele não disse nada, apenas me abraçou, com um abraço frio e distante. A velhice chegou, implacável. O corpo enfraqueceu, a mente falhou, a memória se apagou. Já não conseguia mais cuidar de mim sozinha. Precisava de ajuda para tomar banho, para comer, para me vestir. Marcos contratou uma cuidadora para me acompanhar. Uma moça gentil, prestativa, que fazia tudo com carinho. Mas eu não confiava nela. Tinha medo que ela me roubasse, que me envenenasse, que me matasse. Passei os últimos anos da minha vida vivendo no medo, na solidão, no silêncio. Já não falava mais, já não sentia mais, já não esperava mais nada. Apenas existia, esperando a morte chegar. Um dia acordei e não consegui me levantar. A cuidadora chamou o médico, que me examinou e disse que não havia mais nada a ser feito. Marcos chegou correndo, desesperado. Segurou a minha mão, chorando. Eu olhei para ele, com os olhos vazios, e sussurrei: me perdoa, meu filho. Ele me abraçou forte, dizendo que me amava. Mas eu já não sentia nada, apenas um vazio imenso, um silêncio profundo. Morri sozinha, na minha cama, cercada pelos fantasmas do passado. Ninguém chorou a minha morte. Ninguém sentiu a minha falta. Fui enterrada no cemitério de Cordeiros, ao lado dos meus pais. No meu túmulo, colocaram uma lápide simples, com o meu nome e a data da minha morte. Nenhuma mensagem, nenhum epitáfio, nenhuma lembrança. Apenas o silêncio. A terra estava seca. Meus amores, se essa história te tocou de alguma forma, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda mais do que vocês imaginam. Dá voz para quem viveu tudo calada. Se quiser apoiar de verdade, preparei com carinho um presente. 100 receitas naturais das avós. Um livrinho com chás caseiros para ansiedade, insônia, cólicas, dores e muito mais. Tudo com ervas simples, como só uma vovó sabe fazer. O link está na descrição do vídeo.